Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Tá frio? Um pouquinho, né? Mas já foi pior, né? Muito bem, meus irmãos, bom estar neste lugar. Nosso culto de hoje é um pouquinho diferente, como já foi dito, né? Um pouco mais de ênfase à palavra. E já escutamos boas coisas aqui neste lugar. Mas abra sua Bíblia comigo lá em Levítico, capítulo de número 6. Versículo de número 8. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 8. A gente vai ler um texto que todos conhecem, a bem da verdade. Alguns dias atrás, algumas semanas, eu estava aqui no culto, Deus me deu uma palavra, e eu cuidadosamente fui escrevendo algumas coisas, né? Bem calminho assim. Conforme algumas coisas iam nascendo do meu coração, a gente ia registrando, porque a caneta mais fraca ainda é melhor do que a mente humana, que às vezes a gente esquece as coisas, né? Então fui registrando. Eu gostaria de compartilhar então algumas coisas que o Senhor me deu aqui durante esses dias. Capítulo de número 6, versículo de número 8, os irmãos acharam? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as vestes, ou a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Querido Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com esta igreja amada, querida. Esta noite de domingo, Senhor, domingo gelado, frio, mas esse lugar tem sido o lugar onde nós sempre nos encontramos, nos reunimos em torno do Teu nome. Estamos aqui para te celebrar, para oferecer o melhor culto que temos ao Senhor, e te louvamos por todas as coisas. Toma conta deste ambiente, o Teu doce Espírito Santo vem abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa absorver a Tua palavra, e sermos edificados, consolados, exortados, renovados por ela. Obrigado pela oportunidade. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. É o que nós te pedimos, no Teu nome, amém. Tome teu assento. Glória a Deus. Tá bom, obrigado. Muito bem, meus irmãos. A nossa primeira intenção, quando eu pensava sobre, falar um pouquinho sobre a figura do altar, a nossa primeira intenção que Deus colocou no meu coração é pelo menos a gente desmistificar essa ideia equivocada que a gente tem sobre o altar. O povo cristão, nosso povo, o povo da fé evangélica, se utiliza muitas vezes em suas conversas rotineiras do nosso dia a dia, nas nossas conversas, né? Em cima do púlpito ou nas conversas informais, nós falamos muito da figura do altar. Vida no altar, altar de oração, a necessidade de ter altar, conserta o altar, arruma o altar, ajeita o altar, bota a lenha no altar. Então a gente fala, você está no altar, você tem altar, coloca a vida no altar. Então a gente fala muito de altar. E aí eu fico pensando que essa figura do altar é uma figura bem desgastada no nosso meio. Mas aí a pergunta que fica no ar é o seguinte, né? O que significa altar? O que é altar de oração? Será que altar é apenas o púlpito da igreja, como algumas pessoas dizem que esse aqui é o altar? Muitas pessoas usam essa expressão, tem esta imagem do altar. Divinizam até este lugar aqui, dizendo que esse é o lugar do altar. Então o primeiro objetivo nosso para uma boa compreensão
é desmistificar realmente o que é o altar. E não existe um lugar melhor para nós aprendermos o que é o altar que não seja a própria Bíblia Sagrada, que registra até a existência do primeiro altar. E aí a gente vai navegar pelas Escrituras e nós vamos passar a entender o que é o altar. Então a melhor resposta que nós podemos ter sobre esta figura sagrada do altar está na história bíblica, principalmente, ela é muito evidenciada na história veterotestamentária no Antigo Testamento, onde está registrados os primeiros altares que foram levantados, e como eles passaram a fazer parte da vida dos povos antigos e por sua vez até dos hebreus. Então na verdade nós devemos entender que Deus se utilizou desta figura chamada altar para atender também os seus propósitos divinos, não muito compreendido até para os antigos, mas hoje nós entendemos de fato a figura do altar na presciência de Deus, como ele foi pensado pelo próprio Senhor. Mas podemos falar pelo menos dos primeiros altares. Nós podemos citar aqui lá no livro de Gênesis, que é o livro do princípio de todas as coisas, o princípio da família, o princípio do casamento, o princípio da violência, registrado o primeiro homicídio da Bíblia, o princípio da oração, quando fala de que quando se passou a invocar o nome do Senhor. Mas vale também dizer aqui, que embora não esteja claramente escrito a palavra altar, o livro de Gênesis vai dizer que os dois filhos de Adão e Eva, o Caim e o Abel, eles num determinado momento eles entenderam que eles precisavam ofertar alguma coisa a Deus. E aí o Caim trouxe lá fruto do seu trabalho do campo, trouxe ali algumas coisas para oferecer ao Senhor, e o Abel por sua vez tirou parte do seu gado e trouxe e ofereceu em sacrifício ao Senhor. A palavra altar, ela não está escrita, mas das entrelinhas subentendemos que não seria possível oferecer um sacrifício sem que antes também tivesse sido elaborado um altar. E aí a gente tira uma primeira lição aqui dessa história, porque quando se fala de altar, se fala de adoração, que é outra coisa que tem que ser desmistificada também do nosso meio, porque adoração também não é só cantar, adoração não é só louvor. Adoração, do modo mais simples e baseado no Antigo Testamento, adoração significa serviço prestado ao reino de Deus, é um culto, é um serviço ao Senhor. E aí a gente olha para essa história do Gênesis entre os filhos de Adão e Eva, e a gente observa uma predisposição do Abel em levantar um altar ao Senhor. Abre parênteses, devemos fazer uma breve aplicação e considerarmos que não existia nada regulamentado acerca de se fazer altares. Não existia registro sobre modelo de altar. Ele levantou um altar baseado naquilo que ele entendeu que ele poderia fazer para o Senhor. Então ele levanta um altar e oferece um sacrifício a Deus. Ele queria demonstrar a Deus que ele era grato a Deus pela bênção de Deus que estava sobre a sua vida. Então ele oferece. Isso é tão verdade que Deus se agradou da oferta de Abel. E a lição que nós tiramos daqui, de modo assim, no primeiro momento, é que falando de adoração, um dos pré-requisitos para uma adoração que agrade a Deus é a predisposição. Considere, não há regulamento, não há mandamento, não há ordenança, não há registro. Também vale considerar, o conhecimento de Deus era verbalizado. Eles não conheciam ainda Deus plenamente como nós conhecemos o Deus que se revela através das Escrituras. Então eles entenderam que eles precisavam oferecer a Deus alguma coisa. Isso nos leva à compreensão, senhores, senhoras, meus irmãos, que a adoração parte de uma predisposição. Ninguém adora a Deus por obrigação. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor não é por obrigação, não é com constrangimento. Servimos a Deus com alegria. Esse é o pré-requisito de quem serve a Deus. É servir a Deus de forma voluntária, com predisposição. Então nós temos aqui o registro do primeiro altar que foi levantado na história veterotestamentária. O que revela uma verdade: a adoração deve ser sempre algo voluntário. Muitos outros personagens da Bíblia, como os patriarcas, a partir daí passaram a levantar altares. E você pode ver a vida de Abraão, a vida de Isaque e a vida de Jacó.
Todos eles durante a sua vida foram homens que levantaram altares e entenderam a importância do altar no meio da sua família para poder ministrar a vida religiosa e apresentar a Deus as suas ofertas e os seus sacrifícios. Eu acho interessante porque quando Abraão levanta o altar e ele vai para aquele lugar com o Isaac, queria morar o Isaac, eu acho tão interessante porque tem um viés pedagógico aqui, que quando ele prepara o altar, o próprio Isaac diz: pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, nós temos tudo, mas está faltando o... Por que ele percebeu que faltava o cordeiro? Porque ele sabia como se preparava um altar de sacrifício. Ele sabia que faltava alguma coisa porque ele estava acostumado a ver o seu pai levantar o altar do sacrifício. Então ele sabia a importância disso. Existe um viés pedagógico, existe a questão do exemplo. E aí os antigos levantaram altares e foram abençoados porque tiveram uma vida de altar. E aí a gente caminha um pouquinho mais para frente. Nós vamos perceber que lá na frente, ao longo da história, Deus, num dado momento, Deus regulamenta o altar. Deus traz o povo do Egito, traz até o deserto de Cádiz Barneia, e no deserto de Cádiz, Deus começa a dar, aos pés do Horebe, as leis civis, cerimoniais, os códigos de leis, e também todo o ritual que eles precisavam estabelecer, como parâmetro para uma vida religiosa diferenciada. E Deus ali regulamenta a questão da vida religiosa. Deus traz eles para o deserto, organiza a nação como um povo de Deus, muda o seu modus vivendi, tira aquele modelo de vida do Egito, faz eles desaprender para reaprender, e começa a moldar, dando identidade para o povo de Deus. E quando Deus estabelece uma identidade, entre tudo isso está a vida religiosa. Deus dá um modelo de adoração no deserto. Mas por que Deus estabelece um modelo de adoração? Para que eles pudessem ter identidade religiosa. O culto do povo de Deus não podia ser igual ao culto dos cananeus. O altar do povo de Deus não podia ser como o altar de Baal Peor. O altar do povo de Deus não podia ser o altar do Baal, do Moloque, do Quemos, de Baal Zebu, porque o altar do Senhor era exclusivo. Então Deus dá para o povo do deserto um modelo de altar. Um modelo de altar, para que a adoração de Deus pudesse ser diferente das demais adorações das nações pagãs que estavam ao redor de Israel, na invasão ou na dominação da terra de Canaã. Então Deus estabelece um parâmetro, Deus regulamenta o altar. O capítulo 27 de Êxodo, Deus leva Moisés para o monte e diz: Moisés, você vai fazer um altar assim, 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 e faz, conforme eu te mostrei do monte. Então quem deu o modelo do altar? Quem deu o modelo do altar? Foi Deus. O altar atendia às necessidades e aos propósitos de Deus. E aí Deus começa então a organizar o povo. Moisés faz o tabernáculo, prepara a tenda, prepara todo o mobiliário. E aí tem algo interessante aqui, que Deus coloca o altar justamente no lugar que ele deveria ficar. O grande altar do holocausto, feito de madeira de acácia, revestido de bronze, quadrado. O grande altar do holocausto que ficava na frente da tenda da congregação. Aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Por que Deus estabelece um modelo de altar? Por quê? Por que Deus estabelece um padrão de altar? Porque Deus estabelecia um padrão de adoração, um padrão de culto, um padrão de serviço. Deus tem características próprias e não divide glória com ninguém. O povo de Deus é o povo de Deus, é o povo da aliança. Tem que ter identidade divina, tem que ter DNA divino. O culto de Deus é o de Deus, o do resto é o do resto. O do Senhor é diferente.
Deus faz desse jeito para que as demais nações olhem para Israel e digam: este povo é diferente. A roupa é diferente, o costume é diferente, o hábito é diferente, o louvor é diferente, a adoração é diferente, porque o Deus deles é diferente. Existe um viés missionário aqui. É uma evangelização da história veterotestamentária. Deus está se apresentando ao mundo através do altar e através do seu povo. Aleluia, glória a Deus. E aí eu quero fazer aqui algo interessante que eu quero trazer para a nossa realidade de hoje, porque o modelo de altar divino, diga comigo, ele combate o relativismo. Nós temos alguns inimigos do século 21: secularismo, ativismo e esse trem chamado de relativismo. Porque o que acontece, meus irmãos? O modelo revelado por Deus serviria para estabelecer um fator diferencial de culto e adoração em relação aos cananeus. Essa perspectiva se aplica também nos nossos dias. Por falta às vezes de nós aplicarmos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, nós nos tornamos muitas vezes refém de cultos falsos, adorações que não são verdadeiras. Nós às vezes trocamos o evangelho verdadeiro pelo evangelho destituído da grandeza de Deus, da presença de Deus e dos padrões pré-estabelecidos por este Deus excelente. E nós estamos vivendo no século 21, que é o século do relativismo, onde tudo é relativo. As pessoas estão perdendo a noção de quem é Deus de fato e de verdade. Isso está já no Antigo Testamento, o que não dizia do bezerro de ouro que foi levantado. No capítulo 32 do livro de Êxodo, dos 40 dias que Moisés estava no monte, alguém disse: Moisés morreu, façamos deuses para nós. Será que eles conheciam Deus de verdade, senhores? Para substituir o Deus que tirou eles do Egito por um bezerro de ouro? Era a substituição da verdade pela mentira. O que não dizer de Jeroboão, filho de Nebate, que na divisão dos reinos, que é assunto da nossa EBD, foi para Samaria e fez um altar para que o povo não saísse dali e fosse a Jerusalém adorar ao Senhor? Não é uma substituição da verdadeira religião e do Deus verdadeiro? Sim ou não? O que não dizer dos dias de Acabe, de Jezabel, onde substituíram o culto a Javé por Azera e Baal, onde o povo foi dito que o povo estava cocheando em dois pensamentos. Bom, meus irmãos, se as pessoas tivessem uma experiência com Deus, as pessoas não estariam cocheando em dois pensamentos. E quanta gente na igreja hoje dominada pelo relativismo sutil, vem na igreja, são membros, tem carteirinha, tomam santa ceia, mas não tem experiência com Deus, não conhecem a Deus, se adaptam à igreja, gostam dos nossos hinos, levantam as mãos em adoração, mas não conseguem entender a essência deste Deus que é singular. Glória a Deus. A gente está vivendo uma época onde as pessoas estão dizendo que o amargo é doce, o doce é amargo, e a Bíblia diz: ai dos que dizem doce é o amargo, amargo doce, e que fazem do bem mal e do mal bem. Ai deles. Tem culto para tudo quanto é tipo de gente, tem igreja para tudo quanto é tipo de pessoa. Se não está contente aqui, pula, vai para lá. Quando não está lá, pula, vai para acolá. Nunca se assenta, sempre acha defeito. E aí a gente tem que aprender uma coisa cedo. Não é o evangelho que tem que se moldar o meu estilo de vida. Não é. Isso é uma falácia. Não é o evangelho que tem que ser moldado ao meu modo de viver, ao meu estilo, aos meus caprichos. Não é.
Sou eu que tenho que me adaptar à realidade do Evangelho, ao modelo de vida e àquilo que vai me conduzir a viver a eternidade com Deus. 2 Timóteo capítulo, eu não sou bom igual o Gleito, só para decorar coisas. 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 1, deixa eu ver se é isso aqui. Ou 2 Timóteo capítulo de número 4, olha o que diz o texto: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na manifestação do seu reino. Timóteo querido, pregues a palavra, em outras palavras, combata o relativismo e derruba os altares falsos e mentirosos. Voltamos ao texto: que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo, e o tempo já chegou, diz a Bíblia, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. O que a gente está vendo hoje aí? O que nós estamos assistindo hoje? Vamos se amontoando aí com os mestres segundo as nossas próprias concupiscências. Aqui é muito pesado, irmão, aqui prega muito, aqui é muita Bíblia. Eu quero mais assim o trenzinho da alegria, o trenzinho pentecostal, oba-oba. Irmão, se você quer morar para o céu, deixa disso, larga disso. Não perca a identidade de povo de Deus. E eu não estou apregoando usos e costumes, não é disso que eu estou falando. Mas a verdade de Deus é insubstituível, ela ainda é a inerrante, infalível palavra de Deus. Estão dizendo que ela é um livro obsoleto, mas não é. Essas palavras são vida e verdade. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Urapiasto deixa cai. Então precisamos entender que o altar tem um padrão de vida, tem um padrão de adoração. Não podemos ficar aí cocheando em dois pensamentos, querendo relativizar o evangelho, adaptar o evangelho ao nosso próprio modo de viver. De jeito nenhum, meus irmãos. As coisas de Deus são inegociáveis. Tem coisa no reino de Deus que não tem negócio. Deus não abre não abre mão. Agora eu quero dizer uma coisa interessante para os irmãos aqui, voltando à perspectiva do altar, para não perder o foco. Falando ainda de altar, você já viu a figura do tabernáculo? Aquela figura bonita que tem em muitas bíblias de estudo. Você já viu aqui? Quem já viu? Que é a tenda da congregação. Olha que coisa interessante. Deus erra? Sim ou não? Deus não erra. Sabe quem foi que escolheu o lugar do altar? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Moisés ou foi Deus? Meu Deus, irmão, vocês estão de jejum? Não foi Deus que escolheu o lugar do altar? Deus não botou o altar lá atrás da tenda. Deus posicionou o altar no lugar estratégico. E o posicionamento do altar do holocausto tem um viés pedagógico. Deus está dando uma lição. Se nós fôssemos simular a chegada de um hebreu no tabernáculo, vamos dizer que ele vai entrar por aquela porta lá, porque só tinha porta da frente mesmo. Quando um hebreu entrava e trazia consigo um cordeiro, que ele chegava assim, ele vinha andando, caminhando, suspirando, e quando ele entrava aqui, ele olhava assim, para dentro da tenda, mais especificamente para o pátio, e a tenda estava lá. Quando ele entrava, qual é a primeira coisa que ele via? O quê? Ficou muito fraco. Ele não enxergava a pia, ele não enxergava a mesa dos pães, ele não enxergava o candelabro, ele não enxergava o altar do incenso, e muito menos o Santo dos Santos. A única coisa que um hebreu, meu Deus, vocês são bacanas comigo agora. A única coisa que ele enxergava é aquele altar que está do lado esquerdo, na base, aos pés do sacerdote. Era a única coisa que ele enxergava. Mas existe uma lição aqui, querido. Mas que lição?
Eu vou dizer para você, sabe que lição que nós temos aqui? Eu vou dizer para você. É que não dá para ignorar o altar. Está entendendo o mistério? Você pode ignorar muitas coisas do reino de Deus, mas o altar não dá para ignorar. E outra coisa, você só pode chegar até o altar no primeiro momento. Então não dá para dizer, eu vou lá no Santo dos Santos. Não, querido, não tem atalho, não tem outro caminho. O único caminho até a presença de Deus passa pelo altar. Aleluia! Glória a Deus. Existe um altar entre nós e o Senhor. Não dá para ignorar a figura, a presença do altar. Tem gente que quer cantar, irmão, mas quer ignorar o altar. Tem gente que quer pregar, mas quer ignorar a presença, a figura, a importância do altar. Tem gente que quer receber a glória de Deus, mas ignora a presença do altar. Tem gente que quer sapatear, pular, correr no corredor. Não vai dar certo. Quando você entra, a primeira coisa que está nos teus olhos é o altar. E nessa dinâmica do tabernáculo, nessa dinâmica da vida religiosa, não dá para viver sem altar. Não é possível ignorá-lo. Deus se encontra conosco, repito, diga comigo, Deus se encontra conosco no altar. Quer ver um exemplo? É como se ali onde é que está o Wellington fosse o Santo dos Santos, certo? Pode ser? Honrado, hein? Lá onde é que está a arca, hein? Certo? Vamos dizer que o púlpito aqui é o altar do holocausto. Lá é a porta da tenda. Quando o hebreu entrava de lá, o máximo que ele podia vir de lá era até aqui, aonde ele oferecia o seu sacrifício. Na cabeça do hebreu, ele pensava assim: Deus está lá. Eu queria tanto ir lá. Eu queria saber o que tem lá dentro. Estão dizendo que lá a arca de Deus está lá, tem maná, tem o cajado, está tudo lá, as tábuas da lei estão lá. Deus está lá. Deus está lá, debaixo das asas dos querubins, está lá no propiciatório, no lugar propício. Deus está lá, mas eu só posso vir até aqui. Mas o hebreu entendia que se ele oferecesse um sacrifício agradável a Deus, levanta o Wellington. É como se Deus se levantasse do seu lugar e caminhasse até o altar. Vem comigo, Elias. E disse assim: meu filho, recebi. Perdoados estão os teus pecados. Receba o refrigério na alma. Sinta a minha presença. Obrigado. Glória a Deus. O altar era o ponto de encontro. O altar tem o viés da comunhão. O altar era o lugar almejado, esperado. O altar era o lugar da aceitação. O lugar onde eu estava ali esperando Deus me dar o abraço, o perdão dos pecados e o refrigério da minha alma. E tem gente que quer viver sem altar, irmão. Tem gente que quer ignorar a existência e a importância do altar. E nessa dinâmica, como disse 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós somos nação eleita, povo escolhido, sacerdócio santo. Nós somos o sacerdócio de Deus para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Então não dá para ignorar o altar. Aí eu fico pensando em tudo isso que a gente falou até aqui, para mim poder ser breve. Nós já aprendemos que não dá para ignorar a figura do altar. Agora, quando a gente vai para a leitura que a gente fez, no capítulo 6, que é a lei do holocausto, que é o altar estabelecido
regulamentado, no modelinho que Deus estabeleceu. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, algumas lições interessantes do altar agora. Escute o que eu vou dizer aqui, ó. Não podemos investir na ociosidade das pessoas. Entender que temos um altar é entender que temos obrigações. Já vou explicar, repito, não podemos investir na preguiça das pessoas. Porque eu sou sacerdote do meu altar. Você é responsável pelo seu altar. Não terceirizamos o sacrifício. Eu não vou estar preocupado com o altar de Eliatã, que ele deu os pulos dele. Eu não vou me preocupar com o altar da minha esposa. Ela vai dar os pulos dela. Porque eu não vou de carona no sacrifício dela. Você tem que entender que vida de altar, querido, não é só bilhetinho na caixinha de oração, papelzinho no envelope do propósito, e dizer aos irmãos: irmão, ora por mim. Tenha responsabilidade sacerdotal. Não terceirize o que é para você fazer. E nós estamos com uma coisa meio bomba de querer ficar investindo na preguiça dos outros. Vem cá, eu vou orar por você. Pode interceder. Claro que pode. Não vou despregar o que a Bíblia está ensinando. Pode interceder, pode fazer campanha, pode fazer voto. Agora, querido, dobra o joelho. Cai na estrada, bota a cara no pó. Fica com esse olho seco igual coruja, vai chorar. Vira a cara para a parede, faz um griteiro, chora, bate palma, se joga no chão, faz alguma coisa por ti. Ficar de carona, ora por mim, me socorre, me ajuda. A igreja vai fazer. Nada substitui o teu devocional. Falar de altar é falar de responsabilidade sacerdotal. Irmão, é você que é responsável. Não vem para cá de carona não, que você vai capotar o carro na primeira curva. Não vai longe. Não vai dar certo. Eu ainda sou, eu não quero ser saudosista, mas ainda faço parte de uma geração que chega na igreja, dobra o joelho, que entende que tem que orar, que entende que jejua, que entende que tem que ler Bíblia, que entende que tira um tempo para Deus, que entende que existe um peso sobre os nossos ombros. Precisamos ter uma vida de oração, de comunhão, uma vida espiritual, a manutenção da nossa vida espiritual. Agora esse negócio de crente domingueiro, aparece domingo, aparece no congresso, aparece na festa, aparece só para tocar, aparece só para cantar, aparece só para dar palavra. Esquece, nego, não vai dar certo. O Davi viu o caos estabelecido no seu reino, e o Gade, cumprindo o papel profético, chegou para o Davi e disse: Davi, vai lá na eira de Araúna e oferece um sacrifício, levanta um altar. Davi reúne os seus homens e vai até a eira de Araúna. Quando Davi chega na eira de Araúna, Araúna viu Davi de longe. E aí o Araúna se posicionou, se jogou de joelhos na frente do rei, disse: rei, meu senhor, o que faz aqui? E o rei disse: então, eu vim sacrificar. Eu quero sacrificar aqui na tua eira, que eu vou levantar um altar aqui e vou buscar a Deus, que eu preciso de uma resposta de Deus. E o Araúna disse: não, rei, então fica tranquilo. Está aqui a madeira, está aqui os trilhos, está aqui o gato. Não, já vou preparar tudo. Não, Araúna, segura. Segura, não vou terceirizar. Segura, não vou terceirizar. Eu não vou levantar um altar e não vou oferecer um sacrifício que não me custe alguma coisa. Pagarei por ele. O meu altar tem preço. O meu altar me custará alguma coisa. Não vou terceirizar essa experiência. Sabe por que você não tem experiência com Deus? Porque você terceiriza.
Sabe por que Deus permite às vezes o aperto, o sofrimento, a dor, a luta? Porque Deus está empurrando você para perto do teu altar. E aí você, em vez de ir para o altar e viver a tua experiência, o teu sobrenatural com Deus, você foge da responsabilidade sacerdotal. Mergulha no altar, prepara o teu altar, paga o preço pelo teu altar. Glória a Deus. Não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Outra coisa interessante, voltando ao capítulo 6 aqui. Olha que coisa interessante. Nem todos os dias, o sacerdote estava disposto, muitas vezes, passando luta, dificuldade, mas ele estava lá. Repito, nem sempre o sacerdote estava bem. Nem sempre o sacerdote estava inspirado. Mas o sacerdote, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade. O sacerdote dizia assim: Deus mandou eu manter o fogo aceso. E Deus mandou eu manter o fogo aceso. Então, mesmo cansado, mesmo preocupado, mesmo passando problemas, ele sabia que aquele altar precisava estar em plena atividade todo dia. Isso fala, sabe do quê? De ser constante. E tem gente que não é constante, é oscilante. Tem muito altar na igreja apagado, desativado, que nem brasa não tem mais, dominado pelas cinzas, não fumega. E altar que não tem fogo, não tem sacrifício. E altar que não tem sacrifício, não tem presença, não tem comunhão, não tem adoração, não tem poder, não tem a glória do Senhor. Eu acho bacana 29 de 2 Crônicas, que quando Ezequias, que é o filho de Acás, assumiu o trono, e o Acás foi um péssimo rei. Tanto é que fechou as portas do templo e deixou inativo o culto. Mas a Bíblia vai dizer, 29 de 2 Crônicas, pode ler em casa. A primeira coisa que Ezequias fez, e eu vou dizer mais, é o que muita gente nessa noite, não é ontem e não é amanhã, é hoje. A primeira coisa que Ezequias fez, primeiro, tira a imundícia do altar, santifica o altar e bota o altar para funcionar. Aleluia. Rabaste. Stemandaxte profanúcia ha. Idexte, stemnifol de clix, rabasto que chacai. Ramandaste, repacatasto, profaço e derra. Tem gente, mas Deus vai mandar um avivamento. Vai mandar um avivamento. Sabe quando? Quando você restaurar o teu altar. Avivamento coletivo? Quando você reparar o seu altar. Quando você colocar o seu altar em atividade plena. Aí você vai sofrer, você vai ser o alvo do avivamento. Caso contrário, de jeito nenhum. Independente do que você passa, independente do teu problema, independente da tua luta, você tem uma responsabilidade contínua com o seu altar. Tem que fazer isso. Outra coisa, o sacerdote, independente de todas essas variáveis, ele sabia que todo dia de manhã ele precisava fazer uma coisa importante: remover as... Está entendendo isso aqui? Se ele não removesse as cinzas, ele comprometeria a chama do... Todo dia de manhã ele fazia a remoção da... Cinza fala daquilo que foi, não daquilo que é, nem daquilo que vai ser. Cinza fala daquilo que já foi.
E sabe qual é a lição que a gente tira daqui? Nós estamos muito saudosistas. Nós vivemos só de cinzas. Nós não temos mais fogo, nós não temos mais chama, nós não temos mais sacrifício. E a gente só fica virado no saudosista, conjugando o verbo no passado. Na primeira pessoa, eu orava, eu cantava, eu buscava, eu jejuava, eu santificava. Está só na cinza, Jefferson. Por isso que o fogo não acende, porque está só na cinza. Eu fazia. Aí eu me preocupo com o capítulo 2 de Apocalipse, quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, que ele vai dar uns 4 adjetivos, uns 4 elogios para a igreja de Éfeso. Eu tenho visto o teu trabalho, o teu esmero, a tua dedicação, que não suporta os homens maus, que botasse às provas os que se dizem que são de Deus e não são, que se dizem apóstolos e não são. Aí ele fez um monte de elogios para a igreja de Éfeso. Aí chega no versículo 5 e diz assim: porém eu tenho só uma coisa contra ti, que tu deixaste o teu primeiro. E deixar o primeiro amor não é pouca coisa, porque se fosse pouca coisa ele não mandava se arrepender. Eu tenho, porém, contra ti, não vou deixar barato, que tu abandonou o teu primeiro amor. Agora eu vou te dar um conselho: te arrepende. Urapiastutei. Te arrepende. Outra coisa, lembra da onde tu caíste. Qual foi a última vez que tu reparou o teu altar? Lembra de onde tu caíste e volta à prática das primeiras. Cuida do teu altar. Acende a chama do teu altar. Não abandone o teu altar. Cuide do seu altar. Aleluia. Glória a Deus. Quando largamos de mão a manutenção do altar, o fogo se apaga. Consequentemente, não há sacrifício, não há adoração, não há glória e nem tampouco avivamento. 5. O fogo deve estar aceso sempre. Isso fala de constância. Tem gente que só se alegra de vez em quando, irmãos. Tinha gente que esperava o mês de abril em um evento aqui pertinho de nós para poder chegar à efervescência do fervor espiritual. Mas quem tem altar sempre se alegra. Quem tem altar sempre é fervoroso. Quem tem altar sempre tem algo de Deus na vida. Quem tem altar sempre é avivado, não vive de momento. Quando Davi se apresentou para Saul, Saul disse: tu não tem capacidade, rapaz. Eu gosto daquela frase de Davi. Davi disse assim: ó, Saul, o seguinte, sempre que vinha um leão, meu negócio não é de vez em quando. Sempre que vinha um urso, eu estava preparado. Sempre, não é de vez em quando. Ramandaste cantou, uricastou profanúcia. Sempre que vinha um leão, eu pegava o leão, eu matava o urso. Sabe por quê? Eu sou constante. Eu sou constante. Eu sou constante. Se eu estou no monte, eu estou na oração. Se eu estou no vale, eu estou na oração. Se eu estou na fartura, eu estou na oração. Se eu estou na prova, eu estou na oração. Eu sempre cuido do meu altar. Eu sou constante. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, altar é lugar, diga comigo, altar é lugar de morrer. No altar primeiro se mata, depois se vive. Aleluia.
Altar, já entendeu, né? Altar de morrer. Está entendendo? E agora eu vou profetizar com os olhos abertos. Sabe por quê que você não experimenta a vontade de Deus em sua vida? Abre a gaveta e guarda isso aqui, porque foi Deus que me deu. Sabe por quê que você não experimenta a vontade de Deus na sua vida? Sabe por quê? Porque você não morre. Porque você não leva para morrer. Mas não é você que tem que morrer. O que tem que morrer são os teus caprichos. O que tem que morrer é a tua vontade. O que tem que morrer é a tua carne. O que tem que morrer são os teus vícios. O que tem que morrer é o teu pecado. O que tem que morrer são as tuas vontades próprias. Quando você mata a sua vontade, você experimenta a vontade de Deus. Quando eu falo de altar, eu falo de cruz. O altar, ou a cruz, é o altar do Novo Testamento. Aquele que não toma a sua cruz, faz o trocadilho. Aquele que não toma o seu altar e não vem após mim, não é digno de mim. Você quer viver do teu jeito. Você quer viver da tua forma. Tu quer viver com os teus caprichos. Tu acha que servir a Deus é como tu pensa. Tu acha que tu vai viver desse jeito, dessa forma. Tu acha que é assim, que ninguém pode falar nada, que ninguém pode dar um conselho, que ninguém pode dizer um que tu vai viver servir a Deus. Está errado. Não funciona. Se a gente não pegar o nosso pecado e não levar no altar de sacrifício e dizer, queima no fogo. Aí fica claro quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12 e vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos. É uma súplica. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, é um apelo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, responsabilidade sacerdotal. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Eu me entendo o que é o altar agora. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século. Quer dizer, não aceite o mundo, os seus moldes, os seus princípios, os seus valores distorcidos, o seu pecado. Não aceita esse mundo ideológico que afasta você de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha agora a vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a perfeita, agradável vontade de... Fique de pé comigo. Glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe o seu altar? Deus falou com alguém aqui? Falou com você? Faz quanto tempo que o teu altar está apagado? Quanto tempo? Quem quer fazer um propósito aqui, um voto? E eu vou restaurar o meu altar. Eu vou fazer isso. Elias subiu o Carmelo. E ele fez o que lá no Carmelo? O que ele fez lá no Carmelo? Ou consertou. Quantos altares quebrados, irmãos? Sabe o que eu acho lindo? É que quem acende o fogo do altar é Deus. E esse fogo não é produto humano. Esse fogo vem do alto.
E se Deus falou com você, vem cá que nós vamos fazer uma oração para você. Glória a Deus. Vem cá. Você já teve mais responsabilidade sacerdotal, mas hoje você não tem mais. A nossa restauração e o avivamento em nossas vidas depende de uma consciência da nossa responsabilidade sacerdotal. Não transfira a culpa para ninguém. Não diga que a culpa é do pastor. Não diga que a culpa é do sistema. Não transfira uma responsabilidade que é única, exclusivamente sua. Olha aqui para mim. Você já foi mais avivado. Você já foi mais renovado. Você já foi mais fervoroso. Você já experimentou mais a vontade de Deus na sua vida. E você não vive mais isso porque você vive de acordo com a sua vontade. Bem, irmãos, nós passamos 6 minutos já, quero orar por você. Eu não preguei para usar ar-condicionado, eu preguei para quem me ouve. Vem cá. Temos alguém em nosso meio aqui que está afastado? Está afastado? Quer voltar? Ó. Aleluia. Abraça ele ali. Temos mais alguém aqui no nosso meio que está afastado? Levanta a mão assim. Temos? Meu lado aqui, ó. Alguém que está afastado. Vem cá, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai, Canta um pouquinho. Deus provê o fogo